Olá pessoal, essa é a nossa aula 12, tema A, estamos terminando o assunto robótica. Vamos ver agora os órgãos terminais dos robôs industriais. Mas antes de falar dos órgãos terminais propriamente ditos, vamos falar sobre a orientação deles, ou seja, sobre os ângulos envolvidos nessa orientação. Os nomes são os mesmos usados em aviação, afinal de contas a aviação é bem anterior do que a robótica. O primeiro ângulo é o ângulo Roll, que é o giro em torno do eixo X. No caso do avião, o eixo X é o que atravessa o corpo do avião. Então, quando o piloto aciona os ailerons que estão nas asas, o avião inclina para a esquerda e para a direita. Um outro ângulo é chamado de pitch, que é o giro em torno do eixo Y. No caso da aviação, é este giro que acontece quando o piloto comanda o profundor, que fica naquelas pequenas asas horizontais na cauda do avião. Então o avião inclina para cima e para baixo. E o terceiro ângulo é o yaw, que é em torno de Z. Seria este ângulo que acontece quando o piloto comanda o leme, que fica na cauda vertical do avião e faz com que ele incline sua direção para a esquerda ou para a direita. Vamos entender isso então na nossa robótica. Temos aqui o punho, que pode ser posicionado em X, Y e Z. Então vamos ter esse componente que permite que aconteça o roll. Preso a ele, vai ter esse outro componente que vai fazer o pitch. E finalmente, preso a esse último, o componente vai fazer o yaw. Os movimentos são justamente esses. Eu posso girar nesse eixo, nesse outro eixo e, finalmente, nesse outro eixo. Então, a somatória desses três movimentos me dá qualquer posicionamento angular. Uma outra forma construtiva é esta. Eu tenho o punho, aqui são os eixos X, Y, Z. Eu tenho esse componente que vai fazer o roll, ou seja, vai girar em torno de X. Preso a ele tem um componente que gira em torno de Y, ou seja, faz o pitch. E preso nesse verde, tem o componente azul que gira em torno de Y, que faz o yaw. A somatória de todos os movimentos permite orientar a garra ou a ferramenta em qualquer direção. Aqui nós temos um ângulo a menos de giro, é uma garra mais simples, mas também bastante útil. Aqui nós podemos ver o seguinte, o braço do robô está com uma faixa branca que indica que ele não está girando, ele está só se movendo em X, em Y e em Z, ou seja, está só posicionando o pulso em alguma coordenada. Já os outros três movimentos permitem orientar essa garra em qualquer posição necessária. Observe os movimentos que ela está fazendo. Eu consigo ficar no plano XY, plano XZ, plano YZ e virar ela para um lado, virar ela para o outro. Ou seja, então eu consigo posicionar e orientar minha garra em diversas posições. Bom, finalmente vamos falar dos órgãos terminais. Eles também são conhecidos como efetuadores ou end effectors no inglês. São basicamente ferramentas e garras. As ferramentas podem ser diversas. Temos a solda a ponto, a solda a arco, a pistola de pintura, o aplicador de cola, ferramentas de corte, parafusadeiras, retíficas, corte a laser e assim por diante. Com relação às garras, podemos ter dedos mecânicos acionados eletricamente ou acionados pneumaticamente, ou acionados hidraulicamente, depende da força necessária, a velocidade necessária e assim por diante. Temos as ventosas, que trabalham a vácuo, conseguem então succionar o ar e prender superfícies lisas. Uma bolsa inflável, que pode inflar dentro ou fora do objeto, tendo uma área de contato grande e conseguindo assim movimentar objetos mais frágeis. Ímãs, eletroímãs, adesivos e assim por diante. Bom, existem vários mecanismos executivos que funcionam por alavanca. Temos aqui vários exemplos. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Na parte central tem uma haste que vai fazer um movimento linear, nesse caso para a direita e para a esquerda, que vai mexer em algumas alavancas e com isso os dedos vão se aproximar ou afastar. Vamos ver essa animação para facilitar a compreensão. Então o movimento linear dessa haste faz com que os dedos se afastem ou se aproximem. Só um detalhe vamos chamar a atenção antes de mostrar outros modelos. Normalmente os dedos da garra são assim, curtinhos e com furos para parafusar uma parte maior do dedo que vai se adaptar melhor às peças que vão ser manipuladas. É comum você ter garras com 2 dedos ou com 3 dedos, até mais em alguns casos. E essas garras podem fazer movimentos dos dedos paralelos um ao outro ou pivotados,
Aqui mais um exemplo, uma garra com 3 dedos com movimentos paralelos entre si. Bom, nós vimos esse exemplo aqui, podemos ver uma outra animação com esse outro exemplo. Da mesma forma, eu tenho uma haste central que vai movimentar para a esquerda e para a direita, mexendo em alavancas, e essas alavancas fazem com que os dedos se aproximem ou afastem. Então, nesse caso, a gente observa que o movimento dos dedos é pivotado. Tem um pequeno eixo ali que é o pivô do movimento que faz os dedos abrirem e fecharem. Existem também os mecanismos executivos por engrenagens. Temos 6 modelos mostrados aí na tela. Vamos pegar esse exemplo simples aqui. Então, novamente, temos uma haste que se move linearmente para a direita e para a esquerda. Ela deve ter uma cremalheira que vai gerar pequenas engrenagens, e as pequenas engrenagens vão gerar engrenagens maiores que vão abrir e fechar os dedos. Então, esse sistema permite que os dedos se movam paralelos um ao outro. E se nós abrirmos o sistema, temos uma cremalheira que movimenta 2 engrenagens e cada engrenagem está movimentando uma cremalheira. Então, bastante simples. Uma outra possibilidade seria essa aqui, onde os dedos se movem pivotados. Eles não são paralelos mais. E se a gente abrir o sistema, de novo temos uma cremalheira girando as engrenagens e os dedos estão diretamente conectados a essas engrenagens. Temos esse sistema que acabamos de ver, vamos ver um outro aqui, que é esse mais elaborado um pouco. Novamente temos uma haste que faz um movimento para a direita e para a esquerda. Ela deve ter então algum sistema mecânico que vai girar as outras 2 engrenagens. E através de um sistema de alavancas, os dedos fazem movimentos, um paralelo ao outro. Vamos ver a animação. Tá aí os dedos se movimentando paralelamente, dá para ver as alavancas. E vamos abrir e entender como é que funciona isso por dentro. Nesse caso aqui, a haste está sendo girada, então tem que ter um sistema de giro, pode ser um motor pneumático, motor hidráulico, motor elétrico, e está girando um parafuso sem fim. A vantagem do sistema de parafuso sem fim é que eu consigo controlar facilmente a abertura e fechamento dos dedos, parar em qualquer posição, e uma força externa não faz com que o parafuso gire. O sistema de movimentação por parafuso sem fim oferece uma trava mecânica. Bom, mecanismos executivos por câmbios, tem 6 exemplos aí. Mecanismo executivo por rosca, mais 6 exemplos. E aqui só um detalhe, a mesma garra pode ter diversos tipos de dedos. Vamos ver esse vídeo. Bem interessante. Então, vou chamar novamente a atenção. A garra normalmente é padronizada e você encomenda ou você mesmo produz as pontas dos dedos de acordo com a peça que vai ser movimentada. Bom, mecanismo executivo por polia e cabos. Esse cabo roxo você vai tensionando ele, a peça vai fazendo uma curva e quando você distensiona, normalmente molas fazem o movimento contrário. Aqui alguns exemplos. Então, nesse exemplo superior esquerda, quando você tensiona um cabo, a garra vai fazer um movimento e vai se adaptar ao formato cilíndrico daquela peça. Mesma coisa aqui embaixo, vai segurar um objeto com forma totalmente estranha. Nesse caso, na direita, várias hastes vão fazer um movimento horizontal para dentro e vão encontrar o objeto e fixar o objeto. Então eu consigo segurar objetos de formatos bem diferentes. Mecanismo executivo por alteração de volume. Nesse esquema da esquerda, esse anel baixa, uma bolsa inflável do anel se expande, fazendo um contato grande com o objeto. Mesma coisa acontece no modelo central, a bolsa se expande dentro do objeto, e no caso à direita, 2 bolsas ou mais se expandem por fora do objeto. Então a área de contato é bastante grande e a força aplicada é pequena. Com isso a gente consegue transportar objetos sensíveis à força. Aqui nesse vídeo temos o sistema por alteração de volume que é movimentado a ar comprimido. Pela sua forma construtiva, ele se adapta bem a qualquer formato. E não faz grande força ao segurar. É a mangueirinha de ar comprimido. Mais um outro modelo. Essa bolsa azul ela tem tipo um pozinho lá dentro
E quando o ar é removido, ele se adapta à forma necessária e ganha uma certa rigidez. Então ele consegue fixar peças de vários formatos diferentes por alteração de volume e forma. Uma forma bastante interessante. Bem legal. Aqui uma garra específica para carregar esse tubo de vidro com furo central. Esse outro modelo grande para carregar tambor. Esse modelo específico com cadinho. Uma ferramenta de aquecimento ou pré-aquecimento de peças. Aqui a gente vê diversas aplicações. Solda a arco. Solda ponto. Fixação. Pintura. Corte, provavelmente por laser. Aqui a gente vê dois casos. À esquerda, a fixação por ventosa. O vácuo consegue fixar o objeto. E esse vácuo pode ser obtido de duas formas. Se o objeto for relativamente leve, o próprio ar comprimido consegue gerar um vácuo pequeno e segurar a peça. Se forem objetos mais pesados, vai ser necessário realmente usar uma bomba de vácuo. E no caso à direita, eu tenho uma ferramenta, na verdade, múltiplas ferramentas que podem ser giradas e selecionadas uma por vez. Aqui estamos usando então ventosa. Se a peça fosse metálica e não tivesse interação com máquinas metálicas, poderia ser usado um eletroímã, por exemplo. E aqui temos a aplicação de cola. Aí depois o outro componente é colocado aí e a cola vai se expandir e grudar um no outro. Muito bem, pessoal. Rapidamente demos uma olhada nas ferramentas e nas garras dos robôs. Até mais!